Hoje eu quero compartilhar uma palavra que tem como título A Fé em Movimento. Céus Abertos é uma série de mensagens onde nós estamos recebendo uma palavra a cada domingo por esses dias. E hoje a palavra é A Fé em Movimento. E eu coloquei aqui alguns motivos de resistência à fé. Existem alguns motivos de resistência à fé. Alguns deles eu listei aqui: problemas na formação familiar ou educacional. Isso de alguma forma pode nos trazer uma resistência à fé. Problemas de crise existencial, problemas de desilusão espiritual, problemas afetivos, não consegue se desvincular, problemas de confiança por ignorância e por um simples preconceito. Isso são problemas e alguns motivos que podem nos resistir, podem nos distanciar de alguma forma de viver na profundidade aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. A fé é uma questão de confiança e decisão. Eu gosto de uma frase que diz assim: uma fé pequena leva pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. É isso que eu creio. Creio que a fé é algo que precisa ser exercitada para nós como igreja. A propósito, se eu fizer uma pergunta aqui para você, eu tenho certeza de que a resposta será unânime. Quem aqui deseja agradar a Deus? Uau, gente, nós desejamos agradar a Deus e é por isso que nós estamos aqui. Mas agora, a palavra de Deus diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz assim: olha, sem fé provavelmente você não vai conseguir agradar a Deus. Não, sem fé é impossível. Não existe outra alternativa de agradarmos a Deus a não ser pelo motivo da fé. Logo, se sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos entender de que forma nós vamos adquirir fé para que possamos alcançar o coração de Deus, agradar o coração de Deus, e a Bíblia fala sobre isso também. Romanos 10:17 diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso, essa noite é uma noite de edificação, mais uma vez, aonde a sua fé, a minha fé, vai ser o quê? Aumentada, vai ser edificada, para que nós possamos entrar neste lugar, no lugar a qual nós possamos agradar o coração de Deus. Eu reservei aqui um texto que está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 14, se você quiser aí abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone, você também pode acompanhar pela nossa projeção. Um texto muito conhecido, talvez você está ouvindo pela primeira vez, e eu quero aqui construir um raciocínio para que nós possamos entender aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. O contexto aqui é a primeira multiplicação de pães, aqui do capítulo 14, Jesus está lá com seus discípulos, grandes multidões se achegam ali, Jesus começa a curar, a libertar, a ensinar. E aí o tempo vai passando, já se tornou noite, os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, olha, manda o povo embora, porque já é tarde e nós não temos como alimentar essa multidão. E aí Jesus pergunta para um deles assim: o que vocês têm? Aí eles encontraram um menino lá que tinha 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus, pegando aqueles 5 pães e 2 peixes, agradeceu a Deus e houve uma multiplicação, e a Bíblia fala que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Logo depois, você imagina o momento ali de onde a multidão comprimia Jesus. Jesus fala para os discípulos: olha, vocês pegam o barco e vão, que daqui a pouco nós vamos se encontrar. Olha como o texto diz ali a partir do versículo 22. Logo em seguida, tudo isso que aconteceu, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: o que Jesus disse? Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andando sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero caminhar aqui em alguns pontos que nós podemos extrair desse acontecimento para aplicar nas nossas vidas, para que a nossa fé, a fé se move, uma fé em movimento, que essa fé pode ser edificada no meu e no seu coração. Primeiro ponto, decida dar um passo de fé. Primeiro ponto, se você gosta de tomar nota, anote aí. Versículo 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Queridos, eu já sei andar, você já sabe andar, nós já sabemos seguir Jesus em terra. Agora, o Senhor nos convida a segui-lo por sobre as águas. Isso significa níveis de fé. Talvez você entregou a sua vida para Jesus, você conhece Jesus, você sabe quem Ele é, você não tem medo, você não confunde Ele com um fantasma, você diz: não, Ele é o meu Senhor. Mas talvez existe os níveis de fé na qual eu e você precisamos crescer nesse entendimento. O Senhor hoje está te convidando para que você pense grande, para que você volte a sua mente para a grandeza. Queridos, nós servimos a um Deus que é sobrenatural, nós servimos a um Deus que é soberano em todas as coisas. Sabe quando a palavra de Deus diz: olha, vocês têm a mente de Cristo. Queridos, a mente de Cristo, você imagina Jesus pensando pequeno? Jesus, ele pensa grande. Jesus, ele nos leva a pensar de uma forma na qual ele pensa. Isso faz arder o nosso coração, faz nos mover do lugar para sermos semelhantes a ele. Então, se Jesus, ele tem uma mente para frente, uma mente brilhante, uma mente de grandeza, o convite dele é para que nós possamos pensar também. Porque hoje tem muitos homens e mulheres de Deus que estão limitados na sua fé. Amam a Jesus, mas não amam numa intensidade na qual de acreditar que Ele é soberano e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A vontade de Deus para nós é essa. Pense de forma espiritual, pense de forma sobrenatural. Volte sua vida para além da sua conta corrente, para além da sua carteira, para além da sua formação, para além do seu diploma, para além da sua idade. Volte a sua vida para Jesus, para o sobrenatural. Pedro era um homem simples, mas ele não era louco. Ele era um homem simples, mas ele se moveu de tal forma, dizendo: Senhor, és tu mesmo? Jesus disse: sim, sou eu, Pedro, então me faça andar por sobre as águas. Sabe, esse desafio, quando nós falamos aqui de andar sobre as águas, nós precisamos dar passos de fé, talvez que nós ainda não, e de alguma forma ainda não damos.
deseje sair de onde você está e olhe grande. Segundo ponto, aceite o convite de Jesus. Olha o que diz ali no versículo 29, na parte A do versículo. Venha, respondeu Jesus. Pedro diz assim: Senhor, és tu mesmo? Jesus diz: sim, Pedro. Então me faça eu ir ao teu encontro. Jesus disse o quê? Venha. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. Ele pisou sobre a palavra. Jesus diz: venha. Pedro foi. Lucas capítulo 7 fala do centurião de Cafarnaum, o homem que tinha o seu servo doente, e ele, sabendo que Jesus ia passar por aquela situação, por aquela região, ele procurou por Jesus e diz assim: olha, Jesus, se tão somente o Senhor dizer uma palavra, basta. Jesus olhou: uau, nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus não precisaria ir lá na casa do centurião. O centurião estava convicto: Jesus, eu sou um homem que tenho autoridade, se eu falar para um dos meus soldados, vá, ele vá. Se eu falar para um, venha, ele vem. Agora, se o Senhor disser, é o suficiente. Queridos, eu e você precisamos caminhar por sobre a palavra de Jesus. Pode parecer impossível, pode parecer improvável, mas se Jesus falou, você pode ir, que ali é um lugar de segurança. Nós andamos não por aquilo que enxergamos, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. A propósito, o justo viverá pela fé. Aceite o convite de Jesus. E não é um convite para você fazer parte de uma aventura, de um negócio, de uma religião, um dogma, um sistema, uma filosofia. Não, é um convite para você se relacionar pessoalmente, um relacionamento pessoal e de amor para uma eternidade com Ele. Há um convite de Jesus para que você se relacione com Ele, um relacionamento de amor e de amizade eterna. Sabe, queridos, há um convite de Jesus para que você dê passos de fé. Há um convite de Jesus para que você venha sair do lugar onde você está, que você venha mergulhar em um outro âmbito da sua fé, para que você possa pisar em lugares que você ainda não pisou, para que você possa viver aquilo que ainda você não viveu. Por quê? Porque os melhores dias da sua vida ainda está por vir. Creia nisso, se nós tão somente ouvir a Deus e obedecê-lo. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente tem fé em tantas outras coisas, mas nós não depositamos fé naquilo que é o primordial para a nossa vida, que é a palavra do Senhor. Por isso, aceite o convite de Jesus hoje. Terceiro ponto, saia da sua zona de conforto. Versículo 29, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele decidiu sair do barco, e talvez aquele lugar que ele estava era o único lugar que ele se sentia seguro. E tem muitos lugares que aparentemente nos parece seguro, que nos impede de viver o sobrenatural. O que lhe segura? Impede você de crer, de confiar, de obedecer ou seguir a Jesus Cristo. Será a família? Será o dinheiro, a reputação? Será as responsabilidades? Queridos, não pense nisso agora, venha. Decida viver uma vida de entrega. Decida caminhar por um lugar seguro. Querido, a maior segurança, ou seja, a nossa única segurança está em Jesus. Nós estamos aí presenciando tudo o que está acontecendo esse ano 2020, a pandemia bateu a porta do mundo todo, aquilo que parecia ser
forte não era tão forte assim, os gigantes mundiais foram abalados, a economia foi abalada, sistemas alterados, aquilo que parecia impossível aconteceu. Por quê? Por causa de uma pandemia. Aquilo que era confiável não era tão confiável assim. Agora, em Cristo Jesus é uma fonte segura. Jesus, ele é uma plataforma segura para nós. Em Jesus, ele é o melhor lugar na qual nós podemos estar. Esse lugar de segurança, essa fortaleza, essa rocha inabalável. Jesus, ele é o nosso baluarte, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa rocha. Quando nós construímos a nossa vida, a nossa história sobre a rocha, os ventos vêm também, a ventania sopra, mas a diferença é quem constrói a sua vida, a sua história, o seu sonho, o seu futuro sobre a rocha que é Cristo Jesus. O vento passa, mas a sua história vai ser inabalável, porque você está sobre a rocha que é inabalável, que é Cristo Jesus. Construir a nossa vida, a nossa história, os nossos sonhos sobre a areia é mais fácil e mais barato, e mais rápido, porém não é tão seguro assim, porque os ventos vêm, a ventania chega, mas o Senhor nos convida a sair de um lugar de conforto, a zona de conforto, que muitas vezes nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas muitas vezes nós temos a dificuldade de se mover debaixo da fé. Quando nós olhamos os heróis da fé, os exemplos bíblicos de homens de Deus que venceram, triunfaram, eles passaram por problemas difíceis, mas acima de tudo, foram homens que caminharam pela palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus, por uma ordem de Deus, obedeceram a Deus em todo o tempo. Aquilo que parecia ser improvável, mas eles estavam debaixo do quê? De uma palavra. Tão somente creia. Seja forte e corajoso. Para quê? Para destruir o exército. Quando Deus disse para Josué: Josué, tão somente seja forte e corajoso. Era para quê? Josué era militar, mas não era para ele pegar uma espada e ir derrubando, matando todo mundo. Ele precisava ser tão somente forte e corajoso para poder obedecer a Deus. A primeira coisa que Jesus disse para os discípulos ali: coragem. Não tenha medo, sou eu. A primeira coisa que Jesus se reportou para eles, dizendo: vocês precisam ter coragem para lidar com a vida, vocês precisam ter coragem para viver, coragem para poder obedecer a Deus em todo o tempo. Por isso, queridos, há um convite de Deus: saia da zona de conforto. Os navios estão em segurança nos portos, mas não são para este fim que eles foram construídos. Quando eles estão atracados no porto, é um lugar seguro, mas não foi para este lugar que o navio foi construído. Você não foi construído para estar numa zona de conforto. O Senhor te formou para um propósito maior, de representá-lo nessa terra. Você nasceu com propósito, você tem um propósito, e isso não é chavão, isso é palavra de Deus que diz: eu tenho para você planos de paz, eu tenho plano para você. Provérbios 19, 21 diz assim que muitos são os planos do coração do homem, mas é os desígnios do Senhor que vão prevalecer na nossa vida. Essa é a verdade de Deus. Você não nasceu para estar na zona de conforto, você não nasceu para ser um espectador meramente da vida. Deus te formou para você ser o autor da sua própria história. Mas não foi Deus, pastor, que me criou? Sim, mas sabe, querido, a fé é como você assinar uma folha em branco, permitindo que o Senhor
escreva os seus dias, permitindo que o Senhor aponte os caminhos, para que você possa se mover debaixo da palavra do Senhor. Por isso, saia da zona de conforto. Quarto ponto, elimine toda distração que tire o seu foco. Versículo 30, mas quando reparou no vento, Pedro ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Elimine toda distração que tire o seu foco. Será que você também anda reparando muito o vento? O que você ganha olhando o vento? É uma boa pergunta. Você perde o foco e, consequentemente, começa a afundar na vida. Quando nós olhamos para o vento, olhe sempre na direção de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, queridos, a distração não é se distrair apenas com um problema. Tem muitas coisas boas que nos distraem. Os entretenimentos, essa geração, tantas coisas estão aí para nos tirar o foco de onde nós deveríamos estar com o nosso olhar afinado, olhando para Jesus constantemente. Pedro, ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as circunstâncias. Hoje, sabe, muitas vezes a gente está dando ênfase em tantas notícias, Sabe, queridos, é um cuidado que nós precisamos ter. Vem notícia de tudo quanto é lado, Olha, eu convido você a ler o Jornal das Boas Notícias. Detalhe, diariamente ele é atualizado. É a palavra de Deus para a nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente quer ler, quer se inteirar, e isso é bom, queridos. A informação ela é primordial. Tem uma frase que diz assim, que a massa sustenta a marca sustenta a mídia, e a mídia manipula a massa. Não seja manipulado, seja envolvido pela graça, pelo favor de Deus, para que você possa experimentar tudo que Deus tem para a sua vida, porque os céus estão abertos, a palavra de Deus está chegando até nós, e por isso nós precisamos nos mover em fé. É uma fé em movimento que vai nos levar a um lugar seguro. Quinto ponto, confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Olha o versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus nunca desiste dos homens de pouca fé, assim como eu, assim como você, assim como Pedro. Jesus é sempre aquele que nos dá a oportunidade de recomeçar. Sabe, Pedro, aquele mesmo cara sanguíneo, estourado, mas sabe o que eu acho interessante em Pedro? Ele poderia tomar decisões equivocadas, mas a motivação do coração dele era boa. Quando ele sacou a espada para cortar a cabeça de Malco, era para cortar a cabeça, Malco deu uma desviada, cortou a orelha. E aí Jesus pegou a orelha de Malco e fala: Pedro, não é assim, Pedro. Jesus deveria fazer assim: ô Pedro. Esse mesmo Pedro foi aquele que ministrou, onde Atos dos Apóstolos nos relata, Pedro e João, diante do sinédrio, diante das autoridades, diante dos escribas da lei, eles todos reunidos chegaram a uma conclusão, que aqueles homens, Pedro e João, eles estiveram com Jesus.
Eles reconheceram algo em Pedro. E sabe o que eles reconheceram também? Olha, aqueles homens eles eram incultos, iletrados, mas eles reconheceram que havia estado com Jesus. Por quê? Porque algo era diferente. Ele se movia pela fé. Eles pregavam o evangelho. Chegaram aqueles que causaram um alvoroço pelo mundo, chegaram até aqui. Eles estavam assustados. Por quê? Porque eles anunciavam um evangelho vivo, autêntico, eficaz, verdadeiro, transformador, aquele que muda a geração, aquele que muda uma cidade, aquele que muda uma nação, aquele que muda a vida, transforma a realidade. Essa é a palavra de Deus. Esse é um evangelho autêntico. Querido, esse é o mesmo Pedro, que ele chegou a fundar, na qual Jesus chamou ele de homem de pouca fé. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: a fé de Pedro foi aumentada, porque é através da fé deles, daqueles homens, é porque nós estamos aqui, onde a igreja, ela se espalhou, se multiplicou com milagres, sinais, cura, e até hoje está espalhado por aí. Aonde estão os Pedros aqui? Aonde estão os homens e mulheres de Deus, que estão influenciando uma nação, uma geração, que estão causando um alvoroço por onde passa, levando uma palavra de esperança? É essa fé que nos move. É essa fé que nos move. Querido, não há nada que você faça que o Senhor vai lhe amar menos. Entenda, sua frustração na fé, a sua frustração na fé foi porque você confiou na pessoa errada. Jesus Cristo é a sua confiança. Ele não te decepciona. Decida colocar seu foco em Jesus. Estou caminhando para o final. 6º ponto: acredite que os fortes ventos passarão. Gente, eu dei uma boa notícia para vocês. Acredite, tenha fé que essa ventania vai passar. O problema vai passar, as dificuldades vão passar, mas olha, para lá. A segurança é saber quem está no barco com a gente. Jesus, em nenhum momento ele disse que nós não teríamos tempestades na vida. A garantia que nós temos é que ele estaria no barco conosco. E se Jesus está no seu barco, pode vir a tempestade que for. Aí eu uso a palavra de Deus que diz assim: todas as coisas, repita comigo, todas, sem exceção, estão cooperando para o seu bem, para aqueles que amam a Deus. E se a ventania está soprando, é porque Deus está levando você, o seu barco, para um destino correto. Pastor, está ventando forte, pastor, está difícil. Se Jesus está no seu barco, a ventania no momento certo vai cessar, mas quando o seu barco chegar no destino correto, porque inclusive as tempestades trabalham em favor daqueles que nele esperam. Acredite, querido, que os fortes ventos vão passar. Confie que os ventos vão passar, mas olhe para Jesus e não para eles. Quando você olha para os ventos fortes da vida, eles te distraem. Quando você olha para Jesus, os ventos desaparecem. Mateus capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? 7º e último ponto: declare sua fé enquanto é possível. Versículo 33: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tem alguns que não conseguem sair da zona de conforto. Pedro saiu. Sabe,
Você vai querer ser agente da notícia antes ou ouvinte da notícia depois? Porque quem estava no barco, eles disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Mas sabe, Pedro, ele foi agente da notícia. Ele disse: Senhor, és tu? Sim, Pedro, sou eu. Então me faça ir ao teu encontro. Jesus diz a Pedro: venha. Pedro interagiu com Jesus. Ele teve a capacidade, a disponibilidade de viver pela fé. Sabe, aqueles que permaneceram assistindo no barco, eles reconheceram que ele é o Filho de Deus. Mas você precisa escolher, eu e você, nós precisamos escolher. Você vai querer ser agente da notícia antes ou ouvinte da notícia depois? Hoje é o dia da sua decisão. Hoje Jesus está te convidando. Hoje Jesus está abrindo um convite para você. Pastor, mas olha, é a primeira vez que eu estou ouvindo uma palavra do Evangelho como essa. Então é um dia de você tomar uma decisão por Jesus. Talvez você tenha confiado em tantas outras coisas. Talvez você tenha depositado em tantas outras coisas a sua fé. Talvez é o momento de você depositar a sua fé no lugar correto, em Jesus Cristo. A propósito, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Talvez você fale: não, pastor, mas eu já tenho muito tempo de caminhada. Mas talvez a sua caminhada ainda está em terreno seguro. Hoje o Senhor está te convidando a caminhar por sobre as águas. Hoje o Senhor está convidando você a dar passo sobre a palavra. Hoje o Senhor está convidando a você a se desafiar. Queridos, a vida passa muito rápido. Amanhã nós nem sabemos se estaremos aqui. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Sabe, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu deixei de fazer. Sabe, eu não vi os discípulos olhando: olha lá, o Pedro afundou, olha lá. Ei, Pedro teve a coragem de sair do barco. É por isso que Jesus usou Pedro de uma forma soberana na terra. Que por mais em um determinado momento ele sucumbiu, por mais que em um determinado momento ele olhou para as adversidades, ele tirou o foco de Jesus, mas ele teve coragem de sair da zona de conforto, de sair daquele único lugar que poderia ser seguro para ele, que era o barco da acomodação, da zona de conforto, da segurança, aquilo que parecia seguro. Pedro saiu daquele lugar e foi em encontro do sobrenatural. Ele saiu do lugar e foi em encontro daquilo que é soberano, aquilo que é mais do que nunca acima. Ele está acima dos nossos sonhos, ele está acima de tudo aquilo que é natural, porque ele é sobrenatural. A vontade de Deus é soberana para mim e para você. Queridos, hoje Deus está chamando você a sair do barco. Hoje Deus está chamando a você para correr sobre a palavra de Deus. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Se há uma promessa de Deus para a sua vida, agarre nessa promessa, vive por essa promessa, não negocie o Evangelho, porque Deus vai usar a sua vida, Deus vai falar com você, Deus vai te usar no lugar onde você está, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa. Por quê? Porque a igreja não é o ponto final, é o ponto de partida, para nós se enchermos de fé e sair por essa porta ali aberta para representar Jesus lá fora. Hoje Deus quer edificar a sua fé, hoje Deus quer mover você do lugar, mas isso é um convite. Venha. A decisão é sua.
Onde estão os Pedros dessa geração?